Muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa sessão ordinária de número 33/2022. Hoje é 9 de agosto de 2022, são 14 horas, e a reunião está sendo realizada de forma online. Primeiro item da nossa pauta, apreciação da ata de número 32/2022. Pergunto se todos os senhores conselheiros estão de acordo. Aprovada, presidente. Aprovado. De acordo, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, a ata de número 32/2022 está aprovada. Matérias. Vamos dar, então, continuação da análise do processo de número 0007693900/20-0, que trata da unificação dos regulamentos dos serviços de água e esgoto sanitário para as empresas reguladas pela nossa AGERGS. O conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Mangion e o conselheiro revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. Então, apenas para lembrar, a análise da matéria teve início na sessão ordinária de número 26/2022, ocasião em que, após a leitura do relatório e espaço para manifestações, a matéria foi retirada de pauta, devendo, então, ter continuidade a partir da fase em que foi suspensa. Então, eu passo a palavra para o conselheiro Luiz Henrique Mangion, para que possa, então, dar continuidade à análise do processo. Por favor, conselheiro Mangion. Boa tarde a todos. A análise do presente expediente teve início na sessão ordinária número 26/2022, ocasião em que foi lido o correspondente relatório e oportunizada a manifestação das partes. Diante das manifestações apresentadas pelo representante da ADECOM, este Conselho suspendeu a votação a fim de obter maiores esclarecimentos. Assim sendo, dando continuidade à análise, passo a seguir a fundamentação do voto. 2. Da fundamentação. A AGERGS atua na área de saneamento por previsão da Lei nº 10.931 de 97 e por delegação dos municípios, mediante convênio específico firmado com a AGERGS. Nos convênios firmados entre a AGERGS e os municípios atendidos pela Corsan, foram delegadas à agência, dentre outras funções, a de aprovar os regulamentos dos serviços de água e esgoto, conforme cláusula 43ª. Cláusula 43ª. Os regulamentos dos serviços de água e esgoto, bem como as metas dos indicadores de qualidade, serão definidos pelas partes e aprovadas por resolução da agência reguladora conveniada, após consulta aos usuários. Já por sua vez, o contrato de concessão entre Uruguaiana e BRK estabelece em seu item 25.3, sem prejuízo de suas demais obrigações, incumbirá a entidade reguladora e fiscalizadora. B. Expedir as normas necessárias à regulamentação e fiscalização da prestação pela concessionária do Serviço Público de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário. Ademais, a Lei Federal 11.445/2007, ao estabelecer diretrizes nacionais para o saneamento básico, além de exigir a atuação do órgão regulador, estabeleceu uma série de atribuições legais para emitir normas sobre a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, conforme expressamente disposto no seu artigo 23. Artigo 23. A entidade reguladora, observadas as diretrizes determinadas pela ANA, editará normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de prestação dos serviços públicos de saneamento básico, que abrangerão pelo menos os seguintes aspectos. 1.
padrões e indicadores de qualidade da prestação de serviços. 2. Requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas. 3. As metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os respectivos prazos. 4. Regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos de sua fixação, reajuste e revisão. 5. Medição, faturamento e cobrança de serviços. 6. Monitoramento dos custos. 7. Avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados. 8. Plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação. 9. Subsídios tarifários e não tarifários. 10. Padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e informação. E 11. Medidas de contingências e de emergência, inclusive racionamento. Por sua vez, a Agergs atualmente regula 2 prestadoras de serviços na área de saneamento, tendo cada uma seu próprio regulamento de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Com a mudança da legislação, há a possibilidade de que novas empresas venham a atuar neste setor, e para evitar a existência de diversos regulamentos de serviços, para que haja tratamento isonômico entre todos os gaúchos na área do saneamento e para proporcionar o prévio conhecimento do que será exigido nas novas empresas interessadas, a unificação e consolidação de um único regulamento dos serviços é algo que deve ser almejado por todos os envolvidos. O grupo de trabalho efetivou uma longa e acurada atividade de consolidação e unificação. Somente para apreciação das contribuições recebidas na consulta e audiência públicas, foram realizadas 13 reuniões. Como vimos, este regulamento unificado trouxe mais clareza, melhorou algumas definições, retirou repetições, unificou os prazos, sempre utilizando o mais vantajoso para os usuários e trouxe atualizações que já estavam previstas no marco legal de saneamento. Durante a sessão do Conselho Superior do dia 28 de junho de 2022, no momento das manifestações das partes, o representante da ADECOM, João Carlos dos Santos, registrou suas contribuições, que foram encaminhadas para análise e manifestação da área técnica, razão pela qual a análise do processo foi suspensa. Através da informação conjunta DJ-DT-DQ, as manifestações apresentadas foram parcialmente acolhidas, sendo proposta uma alteração no parágrafo 3º do artigo 93 para sanar a confusão apresentada entre este parágrafo e o disposto no parágrafo 2º do artigo 86. Com relação às demais manifestações da ADECOM, o grupo de trabalho entendeu por não as acolher. Apesar da questão da disponibilidade não ser objeto de apreciação no presente expediente, considero importante fazer alguns esclarecimentos frente às reiteradas manifestações da ADECOM de que a cobrança pela disponibilidade deverá obrigatoriamente ser menor que a tarifa normalmente cobrada, em função do legislador utilizar a expressão sendo-lhe assegurada a cobrança de um valor mínimo de utilização dos serviços. A alegação de que é uma cobrança ilegal da forma em que está é um exagero à luz do texto do artigo 128 da minuta de resolução normativa em tela, sendo que o referido artigo nos remete aos termos do artigo 45 da Lei 11.445 de 2007. Realmente, o parágrafo 4º do artigo 45 da Lei 11.445 estabelece a cobrança de um valor mínimo de utilização do serviço. Todavia,
a inferência que a cobrança de um valor mínimo de utilização dos serviços significa que o valor deverá obrigatoriamente ser menor que a tarifa normalmente cobrada não está correta e não considera a diferença entre valor mínimo de utilização dos serviços e valor da tarifa. A utilização dos serviços de esgoto é um percentual, variando de 50% a 70%, do consumo de água medido em metros cúbicos. A estrutura tarifária definida em edital na área de concessão outorgada à BRK Ambiental estabeleceu que o consumo mínimo seria de 10 metros cúbicos. Posteriormente, foi alterado pelo primeiro termo aditivo. Ressalta-se que até aqui não falamos em valor de tarifa para conceituar o valor mínimo de utilização dos serviços. Aduzindo, tanto na Corsã quanto na BRK Ambiental, o valor da tarifa aumenta conforme as faixas de consumo de água, mais uma amostra de que o valor mínimo de utilização dos serviços se relaciona a volume de água e não a tarifa. A título de exemplificação, vamos supor que existam 2 imóveis lindeiros em logradouro serviço por rede de esgoto, de coleta de esgoto que transporta o efluente doméstico até uma estação de tratamento de esgoto. Um imóvel se conectou à rede de esgoto e está sendo cobrado pelo uso e manutenção desta rede à razão de 70% de 12 metros cúbicos de consumo de água. O outro não se conectou e tem consumo de água igual a 12 metros cúbicos. Pela Lei 11.445, este último imóvel tem que ser cobrado, dado que está disponibilizada rede pública de esgotamento sanitário. Qual o valor de utilização que deve ser cobrado? 70%? Ou outro percentual menor que esse multiplicado por 10 ou 12 metros cúbicos, ou outro valor de volume inferior a esses? Note-se que em qualquer situação, o imóvel conectado à rede e, portanto, remetendo o esgoto para destinação ambiental adequada, estaria pagando mais do que o imóvel não conectado à rede, que estaria provocando contaminação do meio ambiente e propagando doenças de veiculação hídrica e a outras pessoas, além dos habitantes deste imóvel. Desta forma, não é lógico, nem correto, e muito menos justo, aplicar uma cobrança de valor mínimo de utilização dos serviços do imóvel que não está conectado, que seja inferior à tarifa que está sendo cobrado do imóvel que está conectado. Isto seria um desestímulo à ligação da rede de esgoto. Cabe também lembrar que antes de qualquer cobrança, a delegatária do serviço público deve promover campanha de esclarecimento da população em rádio e jornais locais e nas redes sociais durante, no mínimo, 60 dias. Após esse prazo, o usuário será notificado e terá 60 dias após a notificação para solicitar vistoria. Caso a vistoria aponte qualquer necessidade de adaptação na instalação hidrossanitária para a conexão à rede, o usuário disporá de mais 90 dias para a realização de obra. E lá se vão 150 dias da rede apta a coletar e conduzir o esgoto para o tratamento. No prazo de até 60 dias contados do recebimento da notificação, o usuário que solicitar a conexão à rede terá isenção da tarifa
pela coleta e tratamento do esgoto em 5 faturas. Se solicitar entre 61 e 90 dias, terá isenção da tarifa da cobrança em 3 faturas. Portanto, o usuário disporá de, no máximo, 210 dias e, no mínimo, 180 dias antes de a delegatária lhe faça qualquer cobrança, embora o sistema de esgoto sanitário já esteja em operação e os custos decorrentes já estejam presentes. Cabe também referir o que está disposto nos parágrafos 5º e 8º do artigo 45 da Lei 11.445 de 2007. Parágrafo 5º. O pagamento de taxa ou de tarifa, na forma prevista no caput deste artigo, não isenta o usuário da obrigação de conectar-se à rede pública de esgotamento sanitário, e o descumprimento desta obrigação sujeita o usuário ao pagamento de multa e demais sanções previstas na legislação, ressalvados os casos de reuso e de captação de água da chuva nos termos do regulamento. Parágrafo 8º. O serviço de conexão de edificação ocupada por família de baixa renda à rede de esgotamento sanitário poderá gozar de gratuidade, ainda que os serviços públicos de saneamento básico sejam prestados mediante concessão, observado, quando couber, o equilíbrio econômico financeiro dos contratos. Nesse sentido, cabe lembrar que as resoluções normativas da AGERBS sobre a disponibilidade estabelecem que a destinação dos recursos da cobrança por disponibilidade terão a seguinte utilização. 1. O valor correspondente a 50% da arrecadação será utilizado para a amortização de eventual desequilíbrio gerado em função dos incentivos efetivamente concedidos à conexão. 2. Caso o valor seja superior a contabilizado, o montante excedente deverá ser utilizado em benefício dos usuários da categoria residencial social, enquadrados na situação de não conectados à rede de esgoto, mediante ações relacionadas à viabilização da conexão da ligação dos imóveis desses usuários. E 3. Persistindo o saldo positivo da diferença entre o valor arrecadado, conforme o caput, e o valor utilizado nos termos do parágrafo 1º deste artigo, este saldo será destinado à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, visando a modicidade tarifária. Assim, o que de fato existe é um incentivo monetário para que o usuário conectar seu imóvel à rede coletora de esgoto. A conexão à rede não é uma punição ao usuário, mas sim uma retribuição à prestação de um serviço que contribui para a melhoria da saúde pública, possibilitando a liberação de recursos públicos para a prevenção e tratamento de outras doenças, que não a de veiculação hídrica, que atinge majoritariamente as populações mais carentes. Destaco também a transparência com que foram desenvolvidos os trabalhos, com a realização de consulta pública, audiência pública e reuniões técnicas que possibilitaram o compartilhamento de ideias e a conclusão deste processo. Cabe referir que a participação da sociedade, em geral, sempre tende a trazer aperfeiçoamentos aos regramentos estabelecidos, visto que nesse chamamento muitas contribuições foram acolhidas e inseridas no presente regulamento. São os usuários,
os concessionários, os poderes concedentes, que sentem diretamente as necessidades de adequações. Por isto, é extremamente importante a participação de todos os envolvidos no aperfeiçoamento da atividade regulatória. Estamos todos de parabéns, pois estamos aprimorando e apresentando um único regulamento de serviços de água e esgotamento sanitário para todos os gaúchos regulados pela AGERGS. A diretoria jurídica, através do encaminhamento 71/2022-DJ, analisou as alterações indicadas na informação conjunta DJ-DQ-DT e na informação conjunta DJ-DT-DQ complementar e não verificou questões jurídicas que impedissem as alterações propostas e acatadas pelo grupo de trabalho. Por fim, através do memorando 71/2022-DJ, justifica a necessidade de alteração do artigo 107.2, que trata do prazo prescricional para fins de adequação legal à súmula 412 do STJ, e apresenta uma nova minuta do Regulamento de Serviço de Água e Esgoto com esta adequação. Diante destas breves considerações e de toda a fundamentação apresentada no expediente, voto por 1. Aprovar o regulamento da prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, em anexo, a ser observado por todas as prestadoras de serviço de saneamento reguladas pela AGERGS. E 2. Revogar as disposições em contrário, em especial a Resolução Decisória 467/2018 e a Resolução Homologatória 167/2017. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheiro Mangion. Passo a palavra para o conselheiro Paulo Roberto Petersen, que é o conselheiro revisor. Boa tarde a todos. Item 4 da revisão. Em conformidade com o disposto do regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e a fundamentação das partes. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando o seu voto. Muito obrigado, conselheiro Petersen. Eu abro agora a palavra, então, para os conselheiros, para os debates, que caso queiram trazer alguma contribuição. Conselheiro Alexandre Porce, alguma consideração? Nenhuma, presidente. Obrigado. Conselheiro Algir Lorenzon, alguma consideração? Também não, presidente, nenhuma. Obrigado. Também não tenho, então eu passo a palavra, devolvo a palavra para o conselheiro Luiz Henrique Mangion, para que ele possa, então, fazer a confirmação do seu voto. Mantenho o voto, presidente. Obrigado. Conselheiro Paulo Petersen. Acompanho o relator. Obrigado. Conselheiro Alexandre Porce. Acompanho o relator. Conselheiro Algir, obrigado. Também acompanho o relator. Muito obrigado. Também acompanho o relator, portanto, a matéria está aprovada por unanimidade. Só destaco também o que o conselheiro Mangion trouxe, parabenizar toda a nossa equipe, parabenizar o Estado, que tem nós estamos sempre aprimorando, né, nossos regimentos, nossa regulação, nossas normas, e isto é muito importante, essa unificação é extremamente importante para que a gente tenha, então, uma harmonia em todos, independente de quem é o regulado, em assuntos tão relevantes quanto estes. Então, muito obrigado a todos e parabéns para toda a casa, para todo o trabalho, conselheiro Mangion também, pelo magnífico voto. Obrigado. Dando prosseguimento, passamos para as deliberações. Precisamos, então, deliberar, primeiramente, sobre a homologação dos termos aditivos aos contratos de concessão das seguintes estações rodoviárias para reclassificação de primeira para segunda categoria. Relato do diretor-geral, conforme deliberação
de número 28/2022. Então, temos a Estação Rodoviária de São Luís Gonzaga, processo 0006103900/22-4. A Estação Rodoviária de Carazinho, processo de número 0002373900/22-4. E a Estação Rodoviária de Cachoeira do Sul, processo de número 0005413900/22-4. Então, pergunto aos senhores conselheiros se estão todos de acordo, podemos deliberar ou não. Presidente, eu não sei se o diretor-geral não quer fazer um relato, conforme está previsto. Então, por favor, desculpe, eu até estava já me acelerando aqui, desculpe, Francisco, nosso diretor-geral. Perfeito, presidente. Okay. Bom, conforme já relatado sucintamente pelo presidente, a diretoria-geral apresenta, então, ao Conselho, a fins de apreciação, esses 3 processos, destacando que os 3 tratam-se de reclassificação de primeira para a segunda categoria, e os 3 processos foram analisados pelas diretorias da Casa, as diretorias técnicas, diretoria de qualidade dos serviços, a diretoria de tarifas e estudos econômico-financeiros e a diretoria de assuntos jurídicos, sendo que nos 3 processos, todas as diretorias recomendaram a homologação, então, dessa reclassificação. Com destaque apenas para uma recomendação da diretoria de assuntos jurídicos, para que no final conste na resolução a recomendação ao DAIR para que tome as providências necessárias à manutenção das condições de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista das concessionárias durante toda a vigência do contrato. Eu colho a oportunidade também, presidente, para retificar apenas o que consta no final do encaminhamento da diretoria-geral, que seria a remessa do processo ao núcleo financeiro, porque após a assinatura do encaminhamento nós tivemos uma reunião com o gabinete administrativo e o núcleo financeiro que entende desnecessária a remessa desses processos. Então, apenas retifico essa última recomendação, que é de ordem administrativa, interna da Casa, não constaria da resolução de qualquer forma. Espero que tinha a esclarecer, presidente. Muito obrigado, muito obrigado. Então, passo agora sim a palavra aos conselheiros. Alguma consideração? Eu não tenho. Por mim, estão homologadas as reclassificações. Pergunta aos demais conselheiros. Todos de acordo? De acordo. De acordo pela homologação. Obrigado. Também estou de acordo, então está deliberado. Temos mais uma deliberação a respeito de um pedido do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto do Estado do Rio Grande do Sul, o Sindiágua, relativo a termos aditivos firmados entre a Corsã e os municípios, decorrente de voto do Conselho Superior, que teve como assunto a comprovação de capacidade econômico-financeira da Corsã. Nós temos uma informação da Diretoria de Assuntos Jurídicos, de número 120/2022-DJ. Tudo refere-se ao processo de número 000476-3900/22-5. Então, o que nós precisamos aqui é deliberar a respeito da resposta que nós precisamos dar a este expediente que foi enviado, então, pelo Sindiágua. E eu tenho aqui, no caso, o posicionamento da nossa diretoria jurídica, que corrobora o que já estava na própria decisão do Conselho, né? Mas, de qualquer forma, eu vou lê-la para que todos os conselheiros fiquem a par, embora acho que já tenha sido distribuído, mas eu faço questão de ler para que a gente possa, então, ter claramente os termos aqui. Então, trata-se de requerimento formulado pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Purificação e Distribuição de Água em Serviços de Esgoto do Estado do Rio Grande do Sul, Sindiáguas, RS, relacionado à decisão do Conselho Superior no processo de número 916-3900/21-7, em que foi examinada a capacidade econômico-financeira da Corsã para a implementação das novas metas de universalização estabelecidas pela nova redação da Lei de número 11.445, de 2007.
O requerimento centra-se na assinatura de termos aditivos por 74 municípios antes da decisão acerca da capacidade econômica e financeira da Corsan, contrariamente ao que dispõe a Lei de 11.445 de 2007 e o Decreto de número 10.710/2021, que resultaram no recebimento de ações da companhia pelos municípios. Por isso, o Sindiáguas requereu à agência, entre aspas, a demandar a Corsan para que retire daqueles 74 documentos a oferta de ações da companhia. Fecha aspas. É o breve relatório. Inicialmente, cabe referir que a Agergs não tem convênio com todos os 74 municípios que firmaram termos aditivos com a Corsan, conforme consta no comunicado ao mercado, documento 0329-840, do processo de número 916/3900-21-7. Conforme se tem notícia, a Agergs não tem convênio de delegação da regulação do saneamento em relação a Sapiranga, Três Coroas, Rolante e Estância Velha. Em relação a Canoas e Esteio, embora estejam aqui, isso aqui até... Bom, eu vou ler e depois eu faço uma observação, né? Em relação a Canoas e Esteio, embora estejam adiantadas as tratativas para convênio com a Agergs, não houve ainda assinatura dos respectivos instrumentos por todos os convenientes e intervenientes. Quanto ao município de Tramandaí, o convênio foi denunciado, de modo que a agência executa as atividades remanescentes no período do aviso prévio da extinção do convênio remetido pelo município. Eu faço um breve parênteses, simplesmente para esclarecer que entre a data em que este parecer foi feito lá pelo nosso jurídico e agora, isso foi em maio, dia 30 de maio, e agora, na realidade, nós já fizemos a assinatura tanto com Canoas quanto com Esteio. Portanto, em relação aos municípios acima referidos, opina-se pelo não conhecimento do pedido por ausência de competência da agência. No caso, então, esse parágrafo também fica vinculado ao fato de que já foram assinados. No que tange ao pedido em relação aos municípios conveniados, a Agergs exerceu a competência para exame das minutas dos aditivos, conforme previsto na lei de número 11.445/2007 e do decreto de número 10.710/21, em relação às quais foram feitas análises jurídicas, técnicas e econômico-financeiras encaminhadas a todos os municípios convenientes, restando agora a homologação quanto aos aspectos eminentemente regulatórios. Assim, segundo o DJ, não cabe à agência qualquer decisão em relação à destinação das ações da Corsan aos municípios, autorizada na Lei Estadual de número 15.708/2021, que constitui política pública do governo do Estado, não relacionada especificamente às competências da Agergs, conforme previsto na Lei 10.931/97. Diante do exposto, a DJ opina pelo não conhecimento do pedido em relação aos municípios não conveniados com a Agergs, que nesta data abrange os municípios de Sapiranga, Três Coroas, Rolante, Estância Velha, agora Canoas e Esteio já fazem parte. Quanto aos municípios conveniados, opina-se pelo indeferimento do pedido. Essa é a informação emanada no dia 26 de maio de 2022, pela nossa diretoria jurídica. Então, o que nós temos que deliberar é sobre esta análise que o jurídico fez, que, em síntese, tão somente corrobora toda a própria decisão que já foi tomada pelo nosso conselho. Então, a palavra está em aberto para os senhores conselheiros. Conselheiro Sena, eu li a informação do jurídico, eu concordo com a informação. A única dúvida que eu tenho é se não deveríamos fazer alguma complementação específica quanto ao questionamento do sindicato, quando ele fala da validade dos termos aditivos.
Eles citam especificamente isso e a gente não toca na resposta. Então, essa é a única dúvida que eu tenho, se a gente deveria fazer uma complementação ou não. A resposta como está, ela deixa claro que nós não temos nada a ver com a questão das ações. A única questão que eu fiquei em dúvida é se a gente deveria fazer uma complementação ou não. Então, para a manifestação dos conselheiros. Pois não? Algum comentário, senhores? Eu tenho uma observação também, também é no sentido de dúvida, né? Embora tenha a informação aí bem substanciada da área jurídica, né? Se a gente não deveria ter oportunizado também manifestação por parte do poder concedente e da Corsan em relação a esse pleito. Não mudaria, obviamente, que é toda a fundamentação, acredito ali, mas se não seria o caso, né, de ter feito essa solicitação. Então é mais uma dúvida mesmo também em relação à tramitação em si no fluxo processual. Um pouco em linha com o que o Mangeon colocou, né, pelo menos a minha percepção, né, observando lá a legislação, né, principalmente aqui o caso do decreto no qual ali a entidade está fazendo o seu pleito, aquela lei, basicamente, a 15.708 de 2021, né? Aquela questão das minutas dos termos aditivos, pelo menos no meu entendimento, elas dizem respeito às metas de universalização, no âmbito ali, né, da documentação necessária para análise da capacidade econômico-financeira, né? Então, acho que está bem explícito isso lá, pelo menos naquele artigo e no respectivo inciso, né? E foi esse, acho que acredito, recuperando aqui, o ponto em que a agência estava fazendo a avaliação técnica, né, ali no âmbito daquela resolução anterior, com respeito à chamada anuência sobre aquelas minutas, né, o termo minuta que estava lá. Talvez fosse o caso de ouvir um pouco também a manifestação aí das demais diretorias que se atentaram a esse aspecto ali com respeito à universalização das metas vinculadas a essas minutas. É isso. Ok. Mais alguma manifestação? Eu vou passar, se me permitirem, a palavra para o nosso diretor jurídico, Vinícius Ira da Silva, tá? Para ele eventualmente complementar alguma informação. Por favor, Vinícius. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais conselheiros, colegas e visitantes. Vamos ver se em uma resposta eu consigo abranger as perguntas, né, e dúvidas levantadas pelo conselheiro Alexandre e pelo conselheiro Mangeon. De fato, quando o processo ele foi analisado, lá em especial 916, que tratava da análise da capacidade econômico-financeira da Corsan, a análise que foi feita pela casa foi justamente para a verificação dos estudos de viabilidade, né, conforme trata o artigo 6º lá do decreto, onde a Corsan deveria apresentar estimativa de investimentos necessários para o atingimento das metas e investimento global. Além disso, né, deveria acostar demonstrativo de fluxo de caixa global esperado para o prestador e fluxo de caixa para cada contrato regular. Além disso, e aqui entra a questão relacionada aos aditivos, né, os documentos, então, essa análise prévia que a agência fez, né, eles deveriam verificar a compatibilidade dos documentos a serem apresentados pelo prestador, inclusive as condições previstas em minuta de termo aditivo que constasse com a anuência do titular de serviço. O que aconteceu? A Corsan, naquele momento, encaminhou uma série de minutas de aditivos, né? E dentro dessas minutas de aditivos nós tínhamos só 74 firmadas, tá? Sendo que 3 municípios ali não eram conveniados, ou melhor, 5 municípios não eram conveniados com a agência à época. E essa ressalva nós fizemos lá na análise do 916, né?
Então, com relação a esses termos aditivos, né, os que não tinham assinatura, enfim, nós consideramos ali como uma minuta a ser aprimorada por parte das partes, com a finalidade de se atingir aquelas observações que foram feitas pelas 3 áreas técnicas. E com relação à anuência, os termos aditivos que foram acostados assinados, né, nós analisamos, ou melhor, nós tomamos eles como sendo a anuência do titular do serviço, já que nenhum outro elemento acostado pela Corsã ou pelos municípios trazia essa anuência que o decreto prevê. Então, a análise técnica das 3 áreas apenas considerou os aditivos assinados dessa forma. Com relação à Lei 15.708, né, onde estabelece, então, essa contrapartida do Estado, né, de ações da Corsã pelo Estado aos municípios que firmassem os aditivos, isso é uma questão relacionada à política pública, né, onde a Corsã e o Poder Executivo verificaram aí o montante e a forma com que fossem fazer essa divisão, né, que tramitou na Assembleia, e que não há, então, em primeiro momento, nenhuma necessidade de análise por parte dessa agência, né? Nós não temos competência aqui, na própria lei não foi trazida competência para a agência com relação à análise desses pontos, né? E, de qualquer sorte, né, essa cedência de ações, ainda que esteja, de certa forma, compromissada por meio dos termos aditivos, ela só se perfectibilizará quando concretizada a desestatização. Então, isso está previsto lá no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 15.708. Acho que eu consegui, não sei, Major, com relação à tua dúvida, e conselheiro Porce, se vocês têm mais algum questionamento sobre o ponto. Tá bem. Não, para mim tá bom. Desculpe, tá esclarecido ou não? Para mim, Sim. Tá. Ok. Conselheiro Peters, tem alguma consideração? Não, senhor presidente. Obrigado. Conselheiro Lorenzon? Bem claro, presidente. Nenhuma consideração. Então, podemos deliberar, é isso? Podemos. Então, indago aos conselheiros se todos estão de acordo. Por favor, se manifestem. Todos de acordo? De acordo, Sim. presidente. De acordo. De acordo. Perfeito. Então, está deliberado. Próximo item, comunicações. A Diretoria-Geral informa que foram emitidos os seguintes termos de arquivamento de notificação, TA, face ao acatamento de todas as manifestações feitas pelas empresas às determinações da fiscalização. TA de número 308/2021-DQ, Hélios Coletivos e Cargas Limitada, processo de número 0013763900/19-4, TA de número 328/2022-DQ, Hélios Coletivos e Cargas Limitada, processo de número 001064390021-4, TA de número 324/2022-DQ, Expresso Vitória de Transportes Limitada, processo de número 0013303900/21-2, TA de número 329/2022-DQ, Ozelame Transportes Turismo Limitada, processo de número 0007723900/19-9, e, por fim, o TA de número 330/2022-DQ, Expresso Frederis S.A., processo de número 0007293900/20-2. E, por fim, passamos para os assuntos gerais, item 5 da nossa pauta. Eu pergunto se os senhores têm algum tema a trazer. Em não havendo, eu tenho só uma... Pois não, desculpe. Pois não, alguém... Não, eu manifestei que não tenho, presidente. Fui eu. Ah, não, perfeito, perfeito. Não, então, conselheiros, eu queria só fazer um registro breve. Eu acho que semana passada,
eu mencionei o fato de que o pessoal da ABAR, nosso presidente da ABAR, havia pedido para que nós fizéssemos aqui algumas considerações a respeito de uma PEC que está lá no Congresso Nacional e que provavelmente nas próximas semanas deve, inclusive, estar sendo levado para votação, eu imagino, né? Se não for retirado, enfim, mas até tudo indica que será. E eu escrevi um pequeno textinho com apoio também do nosso diretor jurídico, o Vinícius, e passamos como colaboração para a ABAR, a presidência da ABAR, né? Colocando algumas das questões do porquê que uma PEC que vem retirar poder das agências, na verdade, vai fazer um grande desserviço para a economia deste país e para a sustentabilidade econômico-financeira, né? Uma instabilidade que será introduzida para os contratos de concessão em nível federal e dos estados aqui no nosso país. E eu agora recebi ontem o convite para pessoalmente ir a Brasília na semana que vem, então eu devo estar indo lá para, então, participar junto com o presidente da ABAR, num debate que vai acontecer com a frente parlamentar lá que defende essa questão e mais um grupo de empresários aí do país, nitidamente equivocados em relação ao que é concessão. Né? Então, eu vou estar participando lá. Então, eu só queria informar o Conselho desta participação. Acho que ela é importante para a agência também. Nós hoje estamos numa posição bastante interessante em relação às demais agências do país, né? E como temos assim sempre manifestado as nossas posições de forma inequívoca para todos os interlocutores, independente de quem sejam, acho que a gente agora vai poder fazê-lo mais uma vez, já em nível nacional agora. Acho que vai ter uma boa repercussão nacional essa discussão, porque a intenção da PEC é absolutamente clara e nítida. É acabar com as agências. Então, esse é o direito, né, das agências, que eu entendo, em nome de uma nova forma de gestão do Estado brasileiro que está em risco. Está em risco. E a principal argumentação utilizada pela frente, por quem defende esta PEC, é que o presidente da República ficou muito incomodado porque as agências têm independência. Então, feito o registro, tá bem? Então é isso. Em não havendo mais algum assunto, senhores? Não. Bom, em não havendo mais assuntos... Eu gostaria só de dar os parabéns para o nosso presidente pela defesa permanente, forte, das agências de regulação, colocando a Agergs como um balizador da defesa da independência e da autonomia das agências. O senhor está de parabéns, presidente. Muito obrigado. Na realidade, eu só estou reproduzindo o que a gente já faz aqui na nossa casa, e como eu estou tendo essa oportunidade de falar para outros ouvidos, vamos dizer assim, eu acho que essa é uma missão que a gente tem, né? E realmente, assim, né, conselheiro Manjão, eu estou pessoalmente muito preocupado. Eu acho que nós estamos diante de um quadro que, independente das orientações político-ideológicas, parece que tem um certo consenso, né, no mundo político hoje, de que as agências são boas, mas talvez elas não possam ter tanta liberdade quanto todo o conceito de agência recomenda, né? E a agência tem algumas coisas na vida que a gente diz na engenharia, né? Outras são discretas, quando é 0 ou 1, é sim ou não, e outras são contínuas, que permite entre 0 e 1 uma infinidade de possibilidades, né? Mas, neste caso, independência, né, e autonomia é discreto. Ou é 0, não tem, ou é 1 e tem. Não tem nada no meio, né? Só que a opção 0, que é não ter independência, não é uma agência reguladora. Pode ser qualquer coisa menos uma agência reguladora. E a intenção daquela PEC é de que ela seja qualquer coisa menos uma agência reguladora.
porque a essência é retirar a independência. E o dia que as independências, que a independência das agências, ela pode ser tentada ser retirada das várias formas que a gente vê. E tem muitas e criativas formas de se buscar minimizar ou retirar a independência e a autonomia das agências. Mas quando isso estiver no papel, aí é o fim definitivo delas. Então, essa luta, eu atuo pessoalmente, mas não creio que seja pessoal, conselheiro Manjão. Na realidade, eu só estou expressando o que eu tenho absoluta certeza é o sentimento da casa, e eu me sinto absolutamente tão à vontade, assim, de fazer esta defesa, e ela é eloquente, sim, tem escrito textos e tem sido muito duro com quem estiver do outro lado dessas discussões, né? E estou tentando aprimorar, inclusive, algumas técnicas de passar por cima, no caso lá, e acho que o nosso presidente lá, o Vinícius, que é um presidente muito engajado nessas questões, ele tem essa percepção, então acho que talvez ali a gente vai ter que usar algumas técnicas, enquanto um assopra, outro bate, eu já informo de antemão que eu não vou assoprar, né? Então é isso, senhores. Eu agradeço muito a nossa... O presidente da Bar, para mim, informação, ele é de agência federal? Não, de agência de Brasília. Ele é da Agência de Saneamento e Serviços, não lembro exatamente o nome, de Brasília. É uma pessoa muito experiente. Ele é uma pessoa extremamente experiente, com uma bagagem... Ele já circulou por boa parte dos ministérios relevantes de Brasília, em vários governos, né, diferentes governos. Então, é uma pessoa muito, muito, muito esclarecida mesmo. Muito esclarecida. E um diplomata. Eu vou não na condição de diplomata. Esse ele vai fazer muito melhor do que eu. Muito bem, presidente. Cumprimentos. Tá bem? Muito obrigado, então, a todos, mais uma vez. Então, estamos dando encerramento à nossa sessão ordinária de número 33/2022, realizadas de forma online, hoje, dia 9 de agosto de 2022. Só peço, como de costume, que a gente fique um pouquinho mais para assinarmos a documentação. Muito obrigado a todos. Temos todos uma boa e profícua semana de trabalho. Um abraço.